Gabriela Veras, a apresentadora do podcast do Nosso Meu. Estamos em mais um episódio do nosso podcast e dessa vez vamos falar sobre GPTW. Esse ano o GPTW chegou na sua 29ª edição, foram mais de 5.300 empresas participando e no fim formaram um ranking com 175 melhores empresas para trabalhar no Brasil. E adivinha quem ficou em primeiro lugar? O Sicredi. Hoje estou aqui com essa turma para saber o porquê que eles conseguiram esse destaque, para eles contarem um pouquinho das iniciativas. Estou com Eduardo Demes, diretor executivo do Sicredi Ceará, e Iris Ribeiro, gerente de pessoas e cultura também do Sicredi Ceará. Eles vão contar um pouquinho da iniciativa. Agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês estavam fazendo quando vocês receberam a notícia que o Sicredi tinha ficado em primeiro lugar de melhores empresas para trabalhar no Brasil? Me conta aí, Iris. Gabi, primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz com esse momento, né? Eu acho que a gente está aqui em casa falando de algo que é tão importante, assim, e a gente sempre diz, né, lá no Sicredi, assim, a gente não é em função do prêmio, né, mas é claro que a gente fica muito feliz, né, com um reconhecimento como esse, porque o prêmio é uma consequência de muito do que a gente faz de forma natural, genuína e com interesse mesmo em fazer o que a gente acredita, né. Então, eu fico muito feliz em estar aqui falando sobre isso, queira ou não, é algo que faz parte do nosso dia a dia e é algo que é muito profundo e real, né? Quando a gente vive, eu acho que faz toda a diferença. Então, agradecer também aí pelo convite, por esse movimento, né? Então, é muito, muito legal estar falando aqui. E aí, sobre o dia, né? Primeiro, eu queria dizer que é injusto as empresas gigantes serem uma das últimas na hora da cerimônia, né? Assim, ser uma das últimas em que a gente sabe ali do resultado, né? Porque a gente concorre aí na lista das empresas gigantes, então dentro da ordem ali são 175 empresas, né? Então a gente fica ali tudo à flor da pele, esperando para entender como é que a gente vai estar ali sendo posicionado através desse reconhecimento, né? Então é uma expectativa muito grande, fica todo mundo... E a cerimônia começa ali por volta das 19 horas, né? Eu sei que quando começa ali a ter os anúncios das empresas gigantes, já são 11 horas da noite. Aí o tanto que a gente, né, ficou ali na expectativa e realmente esperando para ter noção. E vai passando e vão chamando as empresas, e aí você vê, e aí, né, o que é que está por vir? É claro que o primeiro lugar é surpreendente, por mais que a gente até idealize ou imagine, mas eu acho que ninguém tem a convicção certa de que vai ser assim, esse ano a gente vai ser o primeiro lugar. A gente sempre tem aquela dúvida, né? Assim, temos aí as iniciativas, né, que a gente acredita que tem consolidado esse trabalho, mas é surpreendente. Eu diria que acaba sendo realmente muito surpreendente, assim, a gente pega literalmente de surpresa, assim, quando recebe ali a notícia, né? Por mais que espere, né? Mas é surpreendente, assim, eu diria. Então, do dia? Uma mistura, assim, de inúmeras emoções. Bom, antes de mais nada, obrigado, Gabi, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Enfim, a gente acompanha o nosso meio, sabe a importância e relevância do nosso meio. Então, falar sobre GPTW, falar sobre pessoas é algo que a gente fica muito feliz, porque, na realidade, eu falo muito para eles, assim, sempre, que a gente só consegue os nossos resultados através das pessoas, né? Não tem jeito. Então, cuidar delas acho talvez o principal objetivo, um dos principais pilares hoje do sistema Sicredi. E conversar sobre o GPTW é muito bom, assim, é muito prazeroso, né? E, obviamente, eu até estava nesse dia específico, assim, falando especificamente do dia, eu estava no Canadá, eu estava fazendo um curso, a gente foi conhecer o sistema cooperativista canadense, né, o sistema Desjardins, e antes de embarcar para o Canadá, eu encontrei com a Daniela Schmidt, que é a diretora de pessoas e cultura do sistema Sicredi, a pessoa que, enfim, que representa, assim, obviamente, nós somos 102 cooperativas no Brasil, a gente participa como um sistema, realmente, então a gente não participa individualmente do GPTW, então a gente hoje, né, o sistema Sicredi tem mais de 50 mil colaboradores, a gente atingiu agora essa marca de 50 mil colaboradores, então a Dani representa meio que essas 102 cooperativas, nossos 50 mil colaboradores. Eu encontrei com ela em São Paulo antes de embarcar e eu falei para ela, e aí, vamos lá buscar o título mais uma vez, porque é o segundo ano consecutivo que a gente fica em primeiro lugar, né? E aí ela
vamos ver, a gente tinha sido 25º na América Latina, né? No GPTW da América Latina a gente foi a 25ª, e ela ficou meio assim, como a Iris falou, a gente fica sempre naquela ansiedade, né? E esse ano, né, eu consegui assistir ao vivo, porque eu estava lá no Canadá, mas peguei meu iPad, fiz aqui o link no YouTube e fiquei acompanhando ao vivo. E eles mudaram a forma de premiar, né? Eles foram até o 4º colocado. E deixaram o top 3 para o fim. Exatamente. E como eles falou, o top 3 das gigantes é o último, né? Então já era assim umas 11 horas da noite. Eu acho que eu acordei o hotel inteiro, porque eu tava ali, e aí quando saiu, premiou a gente em primeiro lugar, na verdade até no segundo, que eu já sabia que a gente era o primeiro, eu saí gritando, e aí eu desci, coincidentemente, encontrei com o meu presidente, que estava lá embaixo também. E a gente já fez uma festa ali no Canadá mesmo, porque a gente entende que para o sistema Sicredi e, obviamente, para as cooperativas de uma forma geral no Brasil, é muito importante, né? A gente olhar para as nossas pessoas, saber que elas estão bem cuidadas, que elas nos contam essa história. Então, para a gente é muito gratificante. São mais de 120 anos de história, né, do sistema Sicredi. Então, acho que isso faz você até entender o que você disse sobre a importância, né? Que é como as pessoas são importantes para os resultados dos negócios, né? A 8ª vez de vocês na lista do Brasil, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, né? Acho que é muito espaço que a liderança também dá para o setor de gestão de pessoas, né? Que as pessoas viram a importância. Acredito que a pandemia foi um grande divisor de águas em relação ao RH, né? Deixou de ser admissão e demissão de pessoas e passou a ser um setor estratégico dentro das organizações. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa evolução da gestão de pessoas dentro do Sicredi. Pois eu vou falar para você, eu vou contar a história de bastidor, então, Iris. Quando eu cheguei na Sicredi em 2022, enfim, se você for... coincidentemente, eu e a Iris, a gente tem exatamente o mesmo tempo de casa, né, de Sicredi. Meses, né? Eu ainda consegui participar, assim, o Marcos Aragão, que é o ex-diretor executivo da Sicredi, ele estava vindo assumir a jornada aqui na Unimed, e o Conselho de Administração entendeu que eu tinha o perfil, que eu deveria estar fazendo esse papel, então eu chego no sistema e a gente está fazendo a seleção da gerente de pessoas. E eu até conto para todo mundo essa brincadeira, porque quando a gente estava finalizando o processo de seleção da gerente de pessoas e cultura, a gente perguntou, para a Iris, no caso, você tem alguma coisa para você, por último, você quer falar? Ela, quero. Aí eu disse o quê? Ela disse, se vocês estão procurando alguém para montar kit, eu não sou a pessoa, eu sou para vir e montar estratégia, fazer estratégia. E eu falei, essa pessoa tem que trabalhar com a gente. Olhar... Fica a dica, viu, gente? Porque sempre tem essa pergunta mesmo nas entrevistas. Você quer falar mais? Você quer falar mais alguma coisa? Ela pergunta, agora que eu vou garantir a minha vaga. E assim, a gente dá uma sorte enorme, porque a Iris é uma pessoa extremamente estratégica, ela assim, estrutura uma área realmente de GP, né, de pessoas e cultura, e a gente, a partir dali, começa a olhar para nossas pessoas como um pilar, né? Então, como um pilar estratégico para a cooperativa, para que a gente pudesse atingir os nossos resultados, os nossos objetivos. E, obviamente, como eu falo, né, Gabi? A gente cuida dos nossos colaboradores, para os nossos colaboradores cuidarem dos nossos associados. Então, assim, não tem outra forma da gente avançar, né, Iris, que não seja olhando para a trajetória e para o cuidado da jornada das nossas pessoas. E, Gabi, assim, é tão interessante isso, porque como é que... Eu que sou da área de gestão de pessoas já tenho aí acho que uns 18 anos, né, de vivência mesmo, e sempre a gente escuta esse termo estratégico, né, assim, como RH estratégico, né, e como é que o RH pode ser mais estratégico? Na realidade, é uma conquista, assim, de relevância desse espaço, né, que a gente vai se posicionando e entendendo que naquela mesa ali de decisão, é claro que tem que estar pessoas, né? Se não tiver pessoas e olhando para o nosso segmento, olhando para o que a gente efetivamente faz, ou seja, para o nosso negócio, que é um negócio de serviço, como é que eu vou servir se eu não tenho gente, né? Se eu não tenho gente satisfeita, se eu não tenho gente capacitada, se eu não tenho pessoas engajadas, né? Então, assim, é claro que a gente está falando de negócio. Então, me incomoda muito essa desassociação. Não, se eu estou falando de negócio agora, não é o momento do RH. Na verdade, tem que ser o momento do RH o tempo todo, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar muito conectado e antenado para poder dialogar e conversar com algo que faça sentido para o nosso negócio, para a evolução, para o que a gente quer alcançar através das pessoas. E só confirmando um pouco isso que a gente está falando, Gabi, um dos valores do sistema Sicredi é pessoas no centro.
Então, assim, a gente olha para a jornada das nossas pessoas, e aí quando eu falo pessoas no centro, obviamente, não apenas os colaboradores, como os associados também. Então, a gente olha as pessoas, o sistema Sicredi, ele olha para as pessoas como sendo um dos pilares mais importantes, ou talvez o mais importante da nossa cultura, né? Então, isso é muito importante. E a gente, na Sicredi Ceará, a gente dá essa relevância para a nossa gestão de pessoas e cultura, né? Inclusive, a gente não faz muita coisa sem estar conversando com a Iris, né? Agora, recentemente, a gente fez uma grande reunião com toda a diretoria, olhando para a estratégia de pessoas para o ano de 2026, olhando como é que a gente vai crescer estrategicamente as nossas pessoas para a evolução da cooperativa. E eu acho que a gente já conseguiu atingir, sabe, Gabi, assim, um espaço e um canal, assim, de entendimento, né, da diretoria e de maturidade, para entender que essa deve ser a pauta 1, né, assim, normalmente é a pauta 1, assim, para tudo que a gente quer alcançar, para o que a gente quer, assim, se a gente está hoje nesse momento de olhar para 26, a gente começou... A primeira discussão foi sobre as nossas pessoas, assim. É isso aí. Como que elas estão posicionadas, o que é que a gente quer, assim, atingir de evolução, qual é a mentalidade, de reconhecimento, quais são os reconhecimentos. Então, tudo isso é algo que tem que estar pautado e tem que ser puxado, obviamente que pela área de pessoas e cultura, mas se a gente está falando de cultura, é algo que impacta no entendimento do todo, assim. Então, eu não preciso mais nem... colocar e discutir sobre a importância disso. Acho que já está entendido. E aí, complementando, né, que um outro valor do sistema é a atuação sistêmica. Isso. Então, a gente pega as pessoas no centro, junta com a atuação sistêmica, junta 50 mil colaboradores nossos e entrega para a sociedade, para o Brasil, a melhor empresa para trabalhar no Brasil, enfim, pelo 2º ano consecutivo, né? Muito bom. E o que você falou, Iris, sobre essa parte de entender que reunião de negócios tem que ter pessoas, eu acho que vai muito também da capacitação dos profissionais de gestão de pessoas que entenderam que precisavam falar sobre negócios. Isso. Porque a partir do momento que eles entenderam estrategicamente esse lugar da estratégia, eu acho que passaram a dar voz e vez aí para a gestão de pessoas cada vez mais, que passou de ser um profissional que só pensava em, sei lá, admitir uma pessoa, demitir ou fazer um planejamento X, Y, Z, muito isolado, né? Então, a partir do momento que esses profissionais passaram a entender mais sobre negócios, aí eles passaram a ter vez e voz. Então, acho que parabéns aí pela atuação de vocês. É legal, Gabi, comentar sobre isso, porque a gente deve ter mais ou menos 1 ano, 6 meses, 1 ano, assim, eu conversando com eles sobre a importância disso, e, coincidentemente, a gestão de pessoas, ela está ligada à diretoria executiva, né, no sistema Sicredi, e na Sicredi Ceará também. E aí eu falei para eles, a partir de hoje, toda reunião de diretoria tem que ter assunto de pessoas. E ela disse, mas e quando não tiver? Eu falei, inventa. Coloca qualquer coisa, mas a diretoria precisa discutir toda a reunião pessoas, porque eles precisam entender que é relevante para o nosso negócio e para todo mundo o cuidado com as nossas pessoas. Então a gente dá muito valor a isso mesmo. Agora, para dar mais gostinho para essa vitória de vocês, o setor que mais teve na lista do GPTW no ranking foi o setor de serviços financeiros e seguros, ou seja, os concorrentes de vocês. Eu queria que vocês citassem um pouquinho de iniciativas mesmo, projetos que vocês implementam no dia a dia do Sicredi Ceará, que fizeram vocês ganharem esse reconhecimento no meio de tantos concorrentes. Gabi, assim, quando o Dr. Eduardo traz aí essa questão do nosso valor de pessoas no centro, né? A gente tem os comportamentos esperados para a gente conseguir atingir esse valor vivo, na prática ali do dia a dia, né? E um dos comportamentos, ele fala de interesse genuíno, né? Interesse genuíno pelas pessoas. E quando a gente fala de interesse genuíno, assim, eu preciso entender que aquele ser humano, ele tem tantas necessidades ali, que ele traz para o ambiente de trabalho. Então eu acho que são práticas, primeiro, de uma escuta muito ativa, são práticas de espaços de fala, de escuta, de cuidado, de entender os tempos e movimentos. A gente, o mercado financeiro, ele também acaba sendo também um pouco cruel, né? E nós que recebemos muitos profissionais que vêm desses grandes bancos, assim, muitas vezes eles chegam esgotados assim nas nossas mãos, né? Por muitas cobranças, por muita pressão, eles são vistos como números mesmo, e eles verbalizam isso, assim, eu não sou visto como um ser humano, assim, eu sou visto como um número, né? E por mais simples que seja, a gente exercita diariamente essa prática de olhar para aquela pessoa, em primeiro lugar, como uma pessoa, entendendo que ela tem
todos os anseios, todos os problemas. Não dá para ela ser duas pessoas, ou seja, esquece tudo que tu vive na tua casa e não traz nada para cá. Eu acho que é entendendo que aquele ser humano, ele é único, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser respeitado, ele precisa encontrar ali um ambiente que ele consiga realmente ser ele em primeiro lugar. Porque daí muitas coisas acontecem. Parece mágica, né? Mas muitas coisas acontecem. Porque ele se sente num ambiente leve, tranquilo. E é tão interessante que quando eu gosto sempre de perguntar para as nossas pessoas assim, o que é que mais te chama a atenção aqui no Sicredi, né? O que é que tu mais gosta? E muita gente chega e diz assim, Iris, é o clima. Tem alguma coisa aqui e tal e tudo. E aí eu fico assim, mas o que é esse clima? Para tentar minimamente tangibilizar. Mas impacta mesmo, porque todo mundo que chega, que vem do mercado, que vem de fora, entende que ali existe um ambiente de muito respeito, né? Existe um ambiente de muita leveza. É claro que a gente quer atingir os resultados, né? Nós não somos uma instituição, uma ONG, né, que ignora os resultados. Pelo contrário. Mas a gente não quer atingir de qualquer jeito. Se a gente sabe que aquele resultado ele não está vindo, o nosso passo 1 é entender o que está acontecendo com aquelas pessoas. E por incrível que pareça, sempre existe algum problema com as pessoas. Porque o resultado ele é literalmente uma consequência. Eu falo muito... Desculpa aí. Não, é isso, né? Assim, eu acho que... Eu só ia complementar, assim, que quando eu olho para o sistema financeiro, né, e o cooperativismo, né, o sistema financeiro cooperativista, ele se coloca como sendo uma opção ao modelo posto, né, dos bancos tradicionais. Eu até brinco de, coincidentemente, a gente tem os mesmos produtos, mas a gente é uma cooperativa. E aí, obviamente, que a gente, como cooperativa, a gente olha para as nossas pessoas, entendendo toda a jornada delas, como a Iris falou, né? E eu sempre digo muito isso, assim, até é clichê, a gente fala, eu tenho que separar o profissional do pessoal, né? Não dá, né? A gente é um ser humano único e se eu pudesse acrescentar algo a mais sobre o que eu falo do dia a dia da cooperativa, do porquê que as pessoas vêm para trabalhar com a gente, tem esse clima enfim, e gostam de estar conosco, eu diria que é muito o ciclo de confiança que a gente constrói, sabe, Gabi? A gente busca todo dia na cooperativa, e aí eu posso falar também do sistema, porque o próprio diretor executivo do sistema faz questão de trazer também esse cuidado com as pessoas, com os executivos das cooperativas, de construir um ciclo de confiança, de transparência, e eu acho que isso tem toda uma diferença em relação a outras instituições que também estão ali disputando no GPTW, sabe, assim, esse círculo de confiança que a gente busca construir todo dia, ele realmente é um diferencial na cooperativa e no sistema financeiro cooperativista como um todo. E como a gente está falando aqui de GPTW, né, Gabi, é muito importante também a gente entender e tratar a ferramenta, né, o instrumento da pesquisa, assim, como algo que tem o poder de transformar, porque ali é um canal de muita escuta ativa, né, das nossas pessoas. Então, o que é dito ali, é claro que a gente precisa acolher e agir. Então, isso também faz muita diferença, né, assim, eu acho que a gente foi ganhando credibilidade, né, nesse processo de olhar para o GPTW como algo que tem nos amparado porque a gente sabe que no dia a dia muita coisa pode não chegar, né? Na alta liderança, na própria área de pessoas e cultura, mas as pessoas já entenderam e a confidencialidade daquele espaço, o espaço de muita fala aberta e dizendo verdadeiramente o que sentem. E quando a gente olha para aquele resultado e entende que, diante dos pontos que a gente está ali com mais fragilidade, a gente precisa tomar alguma atitude, alguma ação, as pessoas começam a entender que funciona. Também não adianta de nada a gente ouvir e não agir, atuar, né? E não atuar de forma diferente. Então, acho que isso é muito importante também. O tempo todo a gente tenta comunicar o quanto essa escuta ela é pautada em ações diferentes também e atitudes, e a gente olha para aquele ponto entendendo como uma fragilidade e tenta agir. E um dos sinais disso, né, Iris, é que a gente olha a evolução, e aí olhando para a Singular, né, olhando para a Sicredi Ceará, a gente evolui muito de um ano para o outro, né, porque a gente pega o instrumento, a gente entende o instrumento, a gente vê quais as fragilidades que a gente tinha no ano passado e como estrategicamente a gente consegue corrigir aquilo lá e evoluir a cooperativa para um ambiente com mais
escuta, com mais cuidado, com mais entrega para os nossos colaboradores. E, obviamente, mais uma vez, isso aí, como consequência, a gente também cuida dos nossos associados, porque isso tudo, enfim, se expande dentro da cooperativa, né? Então, a gente olha para o instrumento com muito, muito carinho, né, Iris? Isso mesmo. E outro dado interessante, agora falando do ranking estadual, né? 24% das cadeiras de CEO são ocupadas pelas mulheres nas empresas premiadas no Ceará. E é um número maior, inclusive, do que o ranking nacional, que é com 10%. Eu queria saber como é que o Sicredi Ceará apoia aí a posição das mulheres no espaço de liderança. Você é um exemplo, né? Iris e Dani também, né? Que estão na diretoria do sistema. Exatamente. Pessoas totalmente comandado por mulheres. Me conta um pouco disso, Iris. Tem uma... hoje, olhando para esse dado na Sicredi Ceará, 56% do nosso quadro geral de colaboradores são mulheres, né? Então, 44 homens e 56 mulheres. Isso reflete também no nosso quadro de lideranças, né? Em torno de 46% dos nossos líderes, né? Isso envolvendo todos os níveis de liderança, também são mulheres. Na alta gestão, são e na alta 5 gestão, mulheres e 5 homens, acaba né? sendo 50-50 né, de atuação. Então, tem uma representatividade muito, muito forte, né? Esses dias eu estava vendo também uma palestra, né, sobre isso, a importância, assim, da mulher, porque não é sobre a sexualidade em si, né, mas é sobre a mentalidade e o cuidado que a mulher tem nesses momentos de decisão, assim, sempre traz um contraponto, eu falo né? muito para Iris, assim, né, que eu até brinquei, falei no começo, assim, né, que eu disse, eu tenho 3 gerentes mulheres, né, e aí uma pessoa falou, mas 3 mulheres? Eu falei, dei sorte, né, porque eu acho que a tomada de decisão, a sensibilidade feminina, isso não impede que o homem também tenha uma sensibilidade feminina. Não é isso, assim, não é como a Iris falou, não é questão assim de ser homem ou mulher, né, fenotipicamente falando, né, mas sim do ponto de vista da tomada de decisão, da sensibilidade, sabe? Isso. E a gente, na cooperativa, a gente valoriza muito isso, assim, né, a gente verdadeiramente olha, independente de qualquer coisa, a pessoa, o comportamento, os soft skills, enfim, obviamente a competência ela é muito importante, o hard skill também é muito importante, mas a gente realmente tem esse cuidado de trazer as lideranças, independente enfim, se é homem ou mulher, a gente na realidade entende que a jornada deles é semelhante dentro da cooperativa e eu acho que o sistema todo pensa dessa forma, né? Inclusive teve uma lei, né, ano passado, se eu não me engano, de igualdade salarial, né? De igualdade salarial. E a gente já estava enquadrado. A gente está 99%, assim, tipo, pra gente não teve impacto nenhum, né? Assim, tá realmente quase igual. Inclusive fica disponível no nosso site, né? Esse relatório que o próprio Ministério do Trabalho pede, né? Que a gente deixe disponível e tá lá, assim, bem, de uma forma muito transparente, esse posicionamento nosso, assim, enquanto Sicredi Ceará mesmo, né? O sistema Sicredi eu não sei exatamente como é que está o percentual. As singulares têm as suas especificidades, né? Mas a gente já estava enquadrado, enfim, isso é uma coisa que me deu muito orgulho, porque ela chegou para mim e disse, tem agora uma norma aqui que a gente tem que seguir e tal. Eu falei assim, mas impacta ela? Zero, hoje a gente já está tudo enquadrado. Eu falei, tudo então certo, tá ok. Então, e a gente recebeu, inclusive, um reconhecimento do próprio sistema, né? Quando recebemos um relatório, eles colocando lá as cooperativas que eles iam precisar atuar para elevar esse nível de consciência, né, da importância desse tema e parabenizando a gente, né, em paralelo sobre, de uma forma muito natural, digamos assim, isso vem acontecendo. Gabi, isso é um tema muito relevante, muito relevante mesmo. E a Iris começou a fala dela dizendo, né, a gente não trabalha o ano inteiro pensando nesse reconhecimento do GPTW, é uma consequência. É uma consequência. Eu queria saber quais são as outras consequências que vocês recebem por ter pessoas aí sempre no centro, né? Você já citou algumas coisas impactantes, mas eu queria saber no dia a dia de vocês. Acho que vai muito de construir no intangível, né? Sim. A gente, inclusive, teve uma edição impressa agora de Brasília, o tema foi o valor do intangível, né? E como as empresas precisam investir nisso, tanto para ter resultados internos quanto externos. E aí me conta o que é que você vem vendo como resultados o fato de ter pessoas no centro. Eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de intangível é de cultura, né? E o tempo todo a gente fica assim, meu Deus, como é que a gente materializa tudo isso que a gente fala e como a gente sente? E talvez a gente não vá conseguir nunca, né? Não. Materializar assim. A gente estava falando agora, exatamente semana, sobre né? isso. E até falando assim, porque me perguntaram, você está na cooperativa desde 2022, como você prova que a cooperativa evoluiu nesses 3 anos e meio que você está?
tá lá, né? Enfim, você junto com o Marcelo, que é o diretor financeiro, que é um cara extremamente competente, o Thiago, que chegou agora recentemente, né? Toda a nossa alta gestão, o Iris, Patrícia, Aline, enfim, vou falar todo mundo, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém. E eu fiquei assim, olhando, eu falei, bom, eu tenho um número, o resultado, né? Nosso resultado, ano passado, foi o maior resultado da história, esse ano a gente já bateu o resultado do ano passado também, então a gente já deverá entregar também, ainda faltam 3 meses ainda de construção, mas a gente deverá também entregar o maior resultado da história, o número. Aí ele falou, tá, mas o número? Só um número? E eu saí daquilo reflexivo, falando, né, tem que ter mais coisa. E eu perguntei para o Marcelo, perguntei na reunião, eu conversando com todo mundo na reunião de diretoria, junto com os nossos alta gestão, eu falei, mas vem cá, o que representa isso? E a gente começou a discutir sobre isso, Gabi, e a gente chegou à seguinte conclusão, que a cultura da gente, quando ela explode, quando ela se mostra verdadeiramente, ela mostra a construção da cooperativa, assim, e aí eu não ignorando o passado, porque ele é muito importante, eu acho que a gente sempre tem que olhar de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, e obviamente que a gente é muito grato a todo mundo que nos trouxe até onde a gente chegou, e aí quando eu olho a mudança de cultura que a gente constrói ao longo desses últimos 3 anos, e aí eu vejo que quando a gente fala do resultado, e não é o resultado de qualquer jeito, é o resultado através das nossas pessoas, com cuidado com as nossas pessoas, com os nossos colaboradores, com os nossos associados, com a comunidade, pelo interesse genuíno da cooperativa em fazer a economia local girar, porque é um dos nossos pilares, realmente, é a nossa missão, fazer uma sociedade mais próspera. Então, quando a gente olha tudo isso junto, que a gente realmente transborda isso na nossa cultura, eu acho que isso sim faz toda a diferença, e isso representa a construção da cooperativa, coletivamente falando mesmo, assim, através das nossas pessoas. Né? E, Gabi, é tão interessante porque hoje a gente tem muito claro ali, falando de cultura, né, fizemos um trabalho assim muito forte, isso o próprio Sistema Sicredi, né, tem aí uns 3 anos mais ou menos, que foi também muito, que revisitamos ali, né, os nossos artefatos, assim, o que é que direciona os nossos comportamentos dentro da Sicredi, né, assim, então a gente revisitou desde o nosso propósito, que se manteve, né, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, né, os comportamentos esperados. E ontem a gente estava fazendo uma entrevista, uma seleção, e durante a entrevista eu fiquei só observando a forma como o Dr. Eduardo Marcelo, nosso diretor de negócio, estava ali apresentando a Sicredi para o candidato. E aí eles falaram de algumas coisas e tudo mais. Aí quando eles finalizaram, eu disse assim, nossa, eu estou tão feliz porque de uma forma tão natural a gente falou aqui dos nossos 7 valores, sem perceber. Porque já está enraizado, assim, a gente já age e sente aquilo e age de acordo com o que a gente verdadeiramente acredita. Então, quando é cultura, quando se torna cultura, é isso, né? Então, ali a gente falou de cooperação, a gente falou de pessoas no centro, a gente falou de atuação sistêmica, falamos de evolução constante. Tudo isso são valores que foram determinados e que tem que pautar os nossos comportamentos no dia a dia. E hoje está na nossa fala, está nas nossas atitudes. E aí eu digo, é gol, porque foi a cultura está implantada, né? Porque realmente e aí você vê já não isso, é mais um esforço, Gabi, né? Isso é legal, ela está falando sobre a alta gestão, mas quando você vai nos colaboradores, lá na ponta mesmo, você percebe que eles também têm o mesmo cuidado. Assim. A gente tem um programa na cooperativa que chama Café com Eduardo, né? Assim, eu faço questão, das coisas que eu aprendi na minha vida e que eu faço questão não adianta eu ficar atrás da mesa e fazer a tomada de decisão sozinho. Eu preciso estar lá na ponta, eu preciso entender a dor de quem está lá na ponta para eu fazer a melhor tomada de decisão. E aí eles trazem esse programa, porque a gente viaja a gente vai para as regionais no interior, e aí monta lá um momento com todos os colaboradores, e nesses momentos, que eles são riquíssimos para mim, a gente vê a nossa cultura muito viva, assim, tudo que eles colocam no dia a dia deles, assim, na história, na trajetória deles na cooperativa, a gente percebe a nossa cultura ali exalando ali, sabe? E eu, até no último que a gente teve, que foi em Limoeiro, né, a gente fez em Limoeiro do Norte esse momento, a gente perguntando, ali eles perguntou, né, o que é que eles estavam levando daquele momento, né? E aí vários falaram, né, e quando me perguntaram, eu falei para eles assim, eu estou levando aqui o que há de mais rico, que são vocês comigo, para minhas tomadas de decisão. E isso mostra verdadeiramente o que é a nossa cultura, sabe, Gabi? Assim, quando, francamente, de uma forma muito transparente e clara, assim,
o diretor executivo, uma gerente de pessoas, a gerente de marketing estava conosco também, participa lá junto com todos os colaboradores da ponta, seja o gerente de negócio, o assistente, enfim, todo mundo construindo junto a cultura da gente. Muito bom, quanta inspiração, né? Para você que não sabe, o GPTW, além do ranking, eles produzem um estudo tanto com as empresas premiadas como as não premiadas também. Então foram mais de 5.300 empresas participando desse estudo. Então eu convido você para acessar no GPTW, no site do GPTW esse estudo, porque tem muitos insights interessantes, inclusive porque acho que o grande X da questão é outras empresas se inspirarem nas iniciativas dessas empresas premiadas e entender qual é o perfil de colocar pessoas no centro, né? Inclusive, nesse estudo tem dizendo que o que é o top 1 de manter os talentos dentro da organização é a oportunidade de crescimento. Então, as empresas têm que investir nisso. Eu queria saber o que é que o Sicredi Ceará vem fazendo para investir cada vez mais nos talentos internos. Essa questão do desenvolvimento, eu fico até brincando quando a gente fala sobre isso, assim, dificilmente você vai conversar com algum ser humano que ele tem o desejo de evoluir, né? Ele quer evoluir, sempre, né? Assim, então ele quer crescer, ele quer se desenvolver, e é claro que isso impacta nas empresas, a gente tem que ter essa consciência muito forte, assim, que as pessoas vão chegar e elas vão querer ser melhores, né, e elas vão querer crescer, e elas vão querer evoluir, e que espaço elas encontram aqui para isso acontecer, né. A gente tem algumas práticas, né, primeiro que a gente, 100% das nossas oportunidades, a gente divulga primeiro internamente, né, isso já é muito forte, assim, na nossa cultura, de surgir uma vaga nova, primeiro a gente divulga interna e dá oportunidade para quem está aqui. Às vezes a gente fica até triste quando não encontra alguém preparado para ocupar aquela posição, porque tem que estar, né? Mas em paralelo a isso, assim, muito investimento em capacitação, a gente investe mesmo, assim, tanto financeiramente, né? Nós temos programas de incentivos educacionais, a gente tem um calendário de capacitação, assim, que às vezes acaba sendo até intenso ao longo do ano, uma plataforma também que fica disponível com mais de 2.000 cursos disponíveis de tudo que é conteúdo para você assumir ali um protagonismo de cuidar do seu desenvolvimento também, né? E além de olhar para essa parte da capacitação e do desenvolvimento, a gente estabeleceu alguns rituais, né? Então, temos a avaliação de desempenho anual, que a gente realmente faz uma rodada com 100% das nossas pessoas para todo mundo entender como é que está o seu desempenho, e a gente trabalha com gestão por consequência, né? Ou seja, olhando aquele desempenho ali, uma parte, um percentual, a gente destina para aplicar meritocracia, né? Entendendo que temos também ali uma política de meritocracia, que todos os anos a gente roda para poder reconhecer aquelas pessoas que estão com desempenho acima do esperado e que precisam desse reconhecimento para continuar evoluindo, né? E eu acho que é isso, sabe, Gabi? É dar a oportunidade e encontrar aqui na Sicredi um espaço em que jamais elas vão conseguir ser as mesmas que entraram, assim, elas de fato vão ter a vida transformada, né? Eu até digo assim, gente, o nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera, né? Construir juntos ali uma sociedade mais próspera, mas quem a gente primeiro precisa entender que tem que prosperar é quem está dentro de casa. Então, a gente não admite as pessoas não prosperarem, né? Então, todo mundo tem as suas evoluções, as suas conquistas, a partir do momento que chega na Sicredi. A gente liga para poder dar a devolutiva ali de aprovação, e aí as meninas de seleção até brincam, assim, eu tô te ligando para dizer que tua vida vai começar a prosperar a partir de hoje, né? E aí tua vida já não vai ser mais a mesma a partir do teu início aqui com a gente. Eu adoro esse tema de desenvolvimento de pessoas, acho que é fundamental para qualquer instituição, olhar para as pessoas, a jornada delas de evolução. E no cooperativismo, Gabi, a gente tem uma característica que é um fundo que chama FATS, que é Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que ele é composto por, enfim, obviamente, cada cooperativa pode definir o quanto quer aportar nesse fundo. A Sicredi Ceará, ela aporta 5% do seu resultado do ano nesse fundo para desenvolver as pessoas. Isso. Então eu brinco com eles assim, toda vez que a gente vai projetar e orçar o ano, eu falo para elas assim, ó, separa o dinheiro da educação dos colaboradores. Isso aí é uma coisa que eu não abro mão. Então, assim, a gente tem esse maior cuidado, obviamente, é uma contrapartida, né? Obviamente o colaborador também precisa querer prosperar, ele precisa querer evoluir, né? E graças a Deus isso é uma cultura muito forte na cooperativa. As nossas pessoas, elas têm o maior cuidado e o maior interesse na sua jornada como pessoa e como profissional, e a gente faz questão de incentivar em tudo que a gente pode. O próprio sistema tem muito essa cultura, como a Iris falou, né? A gente tem lá uma plataforma
mais de 2.000 cursos, Iris? Mais de 2.000, de todos os conteúdos de que você todos os vier conteúdos buscar. que você puder, enfim, quiser imaginar dentro daquela plataforma, desde de cursos regulatórios, obrigatórios, que a gente tem que cumprir, a cursos que você vai lá e vai buscar e vai ter, enfim, atendimento ao cliente, excelência, enfim, todas as possibilidades que estão relacionadas com o sistema financeiro ou com o dia a dia também do atendimento aos nossos associados, ele está lá dentro daquele curso. Então, é um tema muito importante para a cooperativa, a gente tem muito cuidado com isso, porque a gente entende assim, que no momento que nossos colaboradores todos crescerem, a cooperativa cresce junto, os associados crescem junto, a comunidade cresce junto, então a gente começa fazendo o nosso dever assim, dentro de casa mesmo. Muito bom. Para encerrar, eu quero saber o que é que o Sicredi Ceará tem planejado para 2026. Você já deu um spoiler, disse que já teve reunião, o tópico principal era pessoas, e eu acho que já deu para sentir o gostinho, né? Segunda vez já em primeiro lugar, acho que quem sabe a terceira vez também. Então me conta um pouquinho de como vocês têm priorizado isso. Claro, não pensando no reconhecimento, mas obviamente pensando nas pessoas. O que é que vocês têm planejado aí para o próximo? Vai lá, eles, eu vou depois. O nosso já tem data marcada até para a gente fazer um encontrão aí do planejamento estratégico para o próximo ano, né? Inclusive a Dani vai estar com a gente. Próxima semana. Ou spoiler, né? E aí a gente tem algumas coisas assim para poder fazer esse olhar. Mas, Gabi, a gente também é muito inquieto, né? Então, o que é esse movimento que a gente vai fazer e está começando a fazer agora, olhando para o próximo ano? Revisitando toda a jornada, assim, dos nossos colaboradores. O olhar que a gente está tendo é para entender ali que olhar para essa trajetória das pessoas como um filme, não como uma foto, né? Assim, olhando cada etapa de como essa pessoa chega, cada fase do que ela passa e como ela está saindo, que inclusive a gente quer que ela saia, inclusive promotora também, né? Não é porque eu estou saindo daqui que eu vou sair arrasada e detonando, assim, como é que a gente cuida dessa experiência. Então vai ser um ano para a gente olhar muito mais profundamente para essa experiência em cada etapa e o que a gente pode fortalecer. É claro que tem pontos que a gente já entendeu ali nessa jornada que precisamos fortalecer, como cuidar da carreira mas de uma forma mais estruturada, um programa de sucessão também que traga essa perspectiva das pessoas estarem assumindo posições assim de uma forma mais estruturada. Então tem muita coisa no radar que nesse encontro do planejamento estratégico a gente vai pautar, vai levar na mesa, né? E eu não tenho dúvida que a gente vai receber os patrocínios necessários, né, para poder fazer acontecer. Eu acho que eles traz muito bem essa visão do que a gente está olhando para 2026 e como você falou, Gabi, a gente começou, a primeira reunião foi exatamente olhando para 2026, foi olhando estrategicamente as nossas pessoas. Agora, na próxima semana, a gente tem nosso planejamento estratégico, quando a gente desdobra o planejamento estratégico sistêmico para a nossa atuação local e, obviamente, que pessoas está lá, enfim, em destaque, né? Enfim, aí quando eu falo pessoas, eu falo não só colaboradores, mas também associados, né? Enfim, toda a comunidade, a gente leva isso muito em consideração. Mas assim, eu sou muito honesto com você, sabe, Gabi, e eu falo isso para Daniela Schmidt, né, que obviamente chegar é muito difícil, se manter é mais ainda, e a gente precisa realmente mergulhar na jornada do nosso colaborador, sabe, pensar com a cabeça dele, enfim, estar junto dele o tempo inteiro, para poder que a gente possa sempre evoluir e melhorar. Pessoas nunca vão deixar de ser um tema relevante, enfim, eu estou falando, obviamente, do sistema Sicredi, porque a gente conseguiu, aí, nesses 2 anos, ser a melhor empresa para trabalhar no Brasil, mas para qualquer empresa, qualquer cooperativa que queira verdadeiramente evoluir, precisa olhar para as pessoas. A única forma da gente atingir os nossos resultados é cuidando das nossas pessoas, né? Assim, se eu puder elencar um pilar, obviamente, você tem muita coisa, a gente vai ter um ano 2026, Gabi, extremamente desafiador, em todos os cenários, né? Vai ter ano de eleição, enfim, uma série de coisas que vai impactar. E aí eu me apego, que para mim é muito, muito valioso, cuidar das nossas pessoas, para que as nossas pessoas possam cuidar de todo o resto. Então, assim, então eu acho que isso vai nos levar ao passo a mais, né? O próprio sistema Sicredi vai evoluir dessa forma. Muito bom. Iris, Eduardo, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, por essa conversa tão inspiradora. Espero que quem está assistindo a gente consiga se inspirar e trazer como exemplo o que vocês vêm fazendo dentro do Sicredi Ceará. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, viu, Gabi? Fico muito feliz, mais uma vez, obrigada nosso meio por esse espaço, né, de trazer uma pauta tão importante para a nossa sociedade cearense, para o Brasil, né, e agradecer também esse espaço aqui de fala, né, de posicionar algo que é tão importante para as organizações que são as pessoas, né.
Muito bom. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o_nosso_meio e, claro, Nosso Meucast. Toda sexta-feira, no seu, no meu, no Nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.